Shalom, queridos! Retornamos aqui com mais uma celebração bíblica e desta vez trataremos de uma festa memorial chamada Hanukkah. Essa celebração é comemorada todos os anos, no anoitecer do 25º dia do 9º mês no calendário de Israel, até o 2º dia do 10º mês, fechando assim um período de 8 dias de milagres. Conhecida também como a Festa das Luzes ou da Dedicação, Hanukkah relembra os milagres de Hashem feitos aos nossos antepassados, aproximadamente 160 anos antes de Yeshua, nesta mesma época, naquele tempo. Tudo isso ocorreu devido à emuná, confiança, de uma família judia corajosa que decidiu lutar. Hashem correspondeu a essa preciosa confiança, proporcionando grandes milagres. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Então, vamos lá! Hanukkah e seu contexto histórico. Um dos sucessores de Alexandre o Grande foi Antíoco IV Epífanes, que significa Zeus manifestado, rei da Síria. Tendo domínio sobre a terra de Israel e sobre outras províncias naquela época, ele planejou implementar em toda a região sob seu domínio suas festas pagãs e seus muitos deuses. Porém, isso não deu certo com o povo de Israel. Antíoco usou então de astúcia no lugar da guerra e infiltrou essa cultura estrangeira no meio do povo de Israel por meio do medo. Em diversos setores administrativos do governo em Israel e também dentro das sinagogas, nos serviços religiosos, Antíoco infiltrou mercenários que ameaçavam as pessoas de perder seus empregos e suas posições econômicas se não aderissem às novas ordens do governo helênico. Foi se formando, assim, um grupo dentro do povo de Israel, liderado por esses mercenários que ficaram conhecidos como gregos sírios helenistas, cujo propósito era implementar a cultura grega e o paganismo em meio aos judeus na terra de Israel. Infelizmente, essa situação tem se repetido sobre toda a terra, até os dias de hoje. Ou você aceita a imposição das novas regras, assimilando-se, ou você é removido. Mesmo sob uma terrível pressão, uma grande parte do povo de Israel, pelo temor a Hashem, recusou-se a aceitar tal assimilação. Quando o rei Antíoco IV, chamado pelo povo de Israel de Epimanes, que significa o louco, constatou que os judeus helenistas não conseguiriam convencer o povo de modo a consolidar o poder deles, o rei enviou seu exército com os soldados mais cruéis para dominar e aniquilar o povo de Israel pela força e pela guerra. Os soldados tomaram a cidade de Jerusalém, profanaram o templo e contaminaram tudo o que era sagrado. Então, Matityahu ben Hasmon levantou, juntamente com os seus 5 filhos, uma família de sacerdotes, todos de habilidades militares e de grande confiança em Hashem, liderados pelo filho mais novo, chamado Yehudá, uma resistência dentro de Israel para defender a verdadeira emuná do povo judeu, mesmo colocando as suas vidas em risco de morte. Esse pequeno grupo de valentes ficou conhecido posteriormente como o Grupo dos Macavim, Macabeus, um nome que encontra origem na palavra Macav e que significa martelo, de modo que ficaram conhecidos por sua força e poder. Durante o dia, eles trabalhavam como camponeses nas lavouras, informando-se de tudo o que estava acontecendo. E, à noite, eles atacavam com muita precisão os pontos mais importantes e mais vulneráveis
do poderoso exército da Síria. Sempre em unidade, com muita confiança uns nos outros, em Hashem e na Torá, conforme está escrito em Vayikra, Levítico, no capítulo 26, versículo 8. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 perseguirá 10.000. Seus inimigos cairão diante de sua espada. Eles tinham como lema de encorajamento e de fortalecimento a canção Mihamocha, Mihamocha Baelim Adonai, quem é como tu, Hashem, entre os poderosos. Ao cantá-lo, ganhavam força para enfrentar o poderoso exército adversário. Trabalhando em unidade em prol da nação de Israel, esse pequeno grupo avançava e se impunha sobre o grande exército adversário. Após 3 anos de luta, os Macabeus, com os seus guerreiros valentes, não somente reconquistaram a cidade de Jerusalém, mas também recuperaram o controle do templo, o qual reformaram e purificaram. Porém, para reiniciar o serviço sagrado, era necessário reconsagrar o templo a Hashem e fazer o acendimento da menorá com o óleo de azeite adequado. Ocorreu que o azeite do templo havia sido profanado pelos invasores pagãos sírios gregos. Somente uma única botija estava com seu lacre intacto e ela daria apenas para o acendimento de 1 noite de serviço. O preparo de um novo óleo levaria pelo menos 8 dias. Mesmo assim, os Kohanim decidiram acender as lâmpadas da menorá com o que tinham em mãos, ainda que fosse por uma única noite. E eis que o grande milagre de Hashem veio mais uma vez sobre eles. Aquela única botija de óleo durou 8 dias, o tempo exato para que o novo óleo consagrado estivesse pronto para uso. Em comemoração, para relembrar e tornar público mais esse grande milagre proveniente de Hashem, o povo de Israel instituiu a festa de Hanukkah, uma festa memorial que é iniciado todo dia 25 do mês 9 do calendário de Israel, com 8 dias de duração, na qual as luzes são acesas todas as noites. Podemos, então, relembrar 3 grandes milagres neste período. Em primeiro lugar, os Macabeus, em número reduzido de homens, conseguiram derrotar um exército imenso. Eles atacavam à noite, de surpresa e de forma bem planejada. Durante o dia, eles se disfarçavam de camponeses e ficavam trabalhando na terra, ouvindo as conversas para saber o posicionamento dos inimigos. Quando alguém do grupo era questionado sobre os tais Macabeus, eles diziam: "Não posso falar nada." Isso foi um imenso milagre. O segundo grande milagre do período foi a conquista da cidade de Jerusalém. E o terceiro grande milagre foi o fato de que o óleo durou 8 noites na reinauguração do templo. Grandes milagres ocorreram na terra de Israel, naquele tempo, nesta época. Milagres esses que também podem ocorrer conosco neste período, se você acreditar e receber isso como verdadeiro no seu coração. A festa de Hanukkah, assim como a festa de Purim, não consta na Torá como uma ordenança de Hashem. Porém, Yeshua a celebrou. Por ser a única celebração que se dá no período de inverno na terra de Israel, ela é mencionada no livro de Yohanan, João, no capítulo 10, versículo 22, como a festa da dedicação. O nosso desejo é que aumente o nosso azeite, pois o noivo se aproxima. E Yeshua ordenou em Matitiahu, Mateus, no capítulo 5, versículo 16, "Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem seu Pai,
que está nos céus. No livro de Yohanan, João, no capítulo 8, versículo 12, diz assim: Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará na escuridão, mas deve ter a luz da vida. Essa é a história de Hanukkah. Acreditar no que você não vê, no poder do sobrenatural de Hashem, para ver realizado por Hashem aquilo que você acredita. Isso é Hanukkah. Antes de terminarmos sobre a história de Hanukkah, gostaríamos que ouvissem essa linda canção, Mi Hamocha. Quando os Macavim a cantavam, realizaram proezas, triunfando sobre os seus inimigos, pois Hashem era com eles. Mi Hamocha Ba'elim Adonai, Mi Kamocha Nedar Bakodesh, Norat Leilot Osefele. Quem é entre os poderosos como tu? Quem é entre os deuses como tu, Adonai? Poderoso de majestosa santidade, temido em louvores, que opera as maravilhas. Poderoso de majestosa santidade, temido em louvores, que opera as maravilhas. Opera as maravilhas. Opera as maravilhas. Hanukkah Sameach. Shalom, shalom.